Fim da linha. Bruno Henrique entra na rota da polícia. Será afastado? Flamengo toma atitude e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Manhã rubro-negra com Pedrão. Que hora que tu tá me assistindo aí? Deixa no comentário e também o que tu tá indo fazer, que eu quero saber. Negócio é o seguinte, meu querido. Hoje é dia de Flamengo e Juventude. Hoje é dia do Flamengo, quem sabe, ampliar a gordura da sua vantagem na liderança, tendo em vista que o Inter joga com o Palmeiras, o Vasco perdeu ontem, apesar de saber que o Vasco não vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas o Mengão vencendo hoje amplia, quem sabe, ainda mais a sua gordura na liderança do Campeonato Brasileiro. E para hoje, o artilheiro Pedro, eu sei que ele não fez nenhum gol nessa temporada ainda, até porque jogou pouquíssimos minutos contra a equipe do Central Córdoba, volta de lesão. Entretanto, hoje deve estar entre os titulares na rodada dessa quarta-feira, dia 16, no estádio do Maracanã. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta final do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A tendência é que Danilo e Everton Cebolinha também estejam presentes, tá? Entre os 11 titulares. O Felipe Luiz deve fazer um rodízio aí entre os jogadores. Eu sei que fala em rodízio, o pessoal já fica preocupado, mas, vai entrar Pedro, vai entrar Danilo, vai entrar Cebolinha. O Flamengo vai deixar de ganhar do Juventude porque o que não pode é entrar de salto alto. O que aconteceu na semana passada. Na quarta-feira passada. Uma semana tem que entrar jogando certo, tem que estar com o pé na porta. Esse, para mim, que é o grande X da questão. Beleza? Mais de 20 mil ingressos, mais não, né? Apenas 20 mil ingressos foram vendidos para o jogo, pelo menos até esse exato momento do vídeo. E aí é o que eu já venho pontuando aqui, o que eu já venho falando aqui. Precisa rever essa política de ingresso. O argumento que eu recebo é que a diretoria do Flamengo tenta diminuir os custos da operação do Maracanã. Uma das medidas é manter alguns setores bloqueados para venda e liberá-los conforme a demanda de cada jogo. Contra o Juventude, o leste superior e a parte sul estão fechadas inicialmente. Eles só ficarão à disposição se a torcida rubro-negra esgotar a carga inicial de ingresso. Os valores estão entre 80, o mais barato, e R$500 o mais caro. Mas como que vai ter demanda se o valor do ingresso está muito alto? Se o valor do ingresso está muito caro? Mas veja bem, em São Paulo, a renda em São Paulo é bem maior do que no Rio de Janeiro. A capital financeira do Brasil é São Paulo. Não é o Rio de Janeiro. Então é natural que o ingresso lá seja mais caro. E mesmo assim, você olha para o estádio do Palmeiras, você vê uma torcida, tirando a organizada, você vê uma torcida que não torce, que não... O público que atrai, você não tem um ganho técnico no campo. Mas tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Mas precisa ter o retorno técnico, não adianta nada. Né? E precisa encher o estádio também, né? Primeiro de tudo é encher. Para mim, o Flamengo, ele não pode jogar para menos de 40 mil pessoas. Pelo menos 40 mil pessoas no estádio. Né? Vamos lá. O balanço financeiro do Flamengo em 2024 foi aprovado na noite de ontem na reunião do Conselho Deliberativo na sede do clube. Foram 185 votos a favor, 51 votos contra e 22 abstenções. Lembrando que a Comissão de Finanças havia feito um parecer apontando gastos da gestão Landim que poderiam ter descumprido regras fiscais do clube em 2024. Ou seja, tá tudo certo. Aquela situação lá de
hipotética que eu coloquei aqui, que se porventura fosse confirmada a ilicitude do Landim ter ultrapassado a situação do orçamento, não vai acontecer. Até porque o Conselho aprovou, tá? Botafogo da Paraíba disponibiliza carga de apenas 10% dos ingressos para a torcida do Flamengo na Copa do Brasil. Olha, veja bem, é lógico que eu fico triste pelo torcedor paraibano, né? Que vai ao jogo e infelizmente só vai ter 10% do ingresso disponível, mas é a justiça. É a justiça. Assim como só será disponibilizada uma carga de 10% dos ingressos para o Botafogo no Maracanã, eles só irão. Pô, Pedrão, mas eles podiam colocar mais para vender mais, para eles ganharem mais dinheiro. Mas não pensam assim. Eles não pensam dessa forma e aí eles estão pensando do lado deles de que, por quê? Aí eu te pergunto, por que só disponibiliza 10% e não pensa no dinheiro só? Porque o Botafogo sabe que tem o Flamengo, ganha o técnico, o estádio todo for do Flamengo. O Flamengo já é melhor. Já começa por aí. Ainda vai, lotar de torcida dos caras aqui, aí vai ficar pior pra gente. É assim que eles pensam. Você vê como o mando não é só ganhar dinheiro. É também ganhar dinheiro, mas não é só ganhar o dinheiro. Aí você já tem um exemplo, né? Pessoal, o Everton Cebolinha deu uma declaração dizendo que sonha um dia jogar no Grêmio, coisa e tal, ir pro Grêmio. E aí o pessoal ficou meio chateado. Pá, Pedrão, o cara falando de Grêmio. Gente, fala um negócio pra vocês. Quando o jogador pega e dá uma entrevista falando algo protocolar, aí o pessoal fala que tá chato. Pá, ninguém é sincero mais, media training, ninguém fala aquelas declarações dos anos 90. Aí quando o cara é sincero e fala que um dia gostaria de voltar pro Grêmio, porque ele iniciou a carreira do Grêmio após um jogo que ele amassou o Grêmio, porque ele jogou demais contra o Grêmio, aliás, não é a primeira vez, ele geralmente contra o Grêmio joga demais. Aí o pessoal cria essa coisa toda. Não, porque, gente, boa, cara, isso aqui é Flamengo, Flamengo é maior que tudo isso aí. Casagrande critica número de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro e usa a Itália como exemplo. Cara, para mim isso é um tremendo absurdo o que estão fazendo na mídia. O Galvão Bueno já falou. O Casagrande agora fala também, dizendo que tá muito... É engraçado, só foi o Flamengo ter um monte de estrangeiro que começou esse papinho aí. Flamengo tem De Arrascaeta, tem Varela, tem Vinha, tem De La Cruz, tem Gonçalo Plata, tem Rossi, tem Eric Pulgar. 7, né? Aí começa. Porque tem muito. Porque... Aí na Europa pode ter um monte de brasileiro. Ninguém fala nada. Olha o time do Real Madrid. Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, tudo bem que é União Europeia, mas não é jogador espanhol. Né? Lá não tem esse debate. É só aqui que a gente fica com esse debate. Porque estão acabando com o futebol brasileiro. Tá lá no futebol europeu. Um monte de estrangeiro. Né? O melhor jogador do futebol brasileiro é estrangeiro, é o Arrascaeta. Mas o Neymar, se ele quiser, ele é. Mas por enquanto não é. Né? Isso aí, cara, é a história da carochinha. História da carochinha. Nós somos um país miscigenado. O Brasil, se você pega a história do Brasil, aqui tem descendente de árabe, aqui tem descendente de asiático, o povo asiático veio para cá, você tem indígena, você tem os africanos que vieram para cá, você tem os europeus que vieram para cá, você tem de tudo aqui. Aí o cara brasileiro, entendeu? Quer falar contra estrangeiro jogar no futebol brasileiro. O debate ele começa quando o Flamengo tem um monte de... Antes ninguém falava isso. Meu amigo, aí só porque querem... Aí depois, sabe o que acontece? Chega esse debate absurdo na seleção brasileira,
aí coloca mais um técnico brasileiro lá, sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. É isso que vai acontecer, porque fica nessa visão ridícula, na minha opinião. Tá? Então vamos lá, pessoal. Olha, vamos entrar no assunto sério aqui agora. E eu vou falar sem papas na língua. Tá? Saiu ontem a informação, acredito que a maioria das pessoas já estejam com essa informação, mas eu tenho alguns detalhes a mais para trazer aqui para vocês. O portal Metrópolis foi o primeiro que publicou a matéria. A Polícia Federal indicia Bruno Henrique do Flamengo e mais 10 pessoas por fraude esportiva. Os investigadores da Polícia Federal encontraram no celular do irmão do atacante mensagens que podem comprometer o jogador e colocam diretamente ligado a um esquema de apostas. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude esportiva. A Polícia Federal analisou 3.989 conversas, tá, no WhatsApp de Bruno Henrique, sendo muitas delas vazias ou apagadas, o que, para os investigadores, pode indicar que o atleta excluiu. No entanto, os agentes apreenderam o celular do irmão do jogador e identificaram diálogos que mostram o envolvimento de Bruno Henrique no esquema para receber um cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão de 2023. O Flamengo perdeu no Mané Garrincha, lembra? O Flamengo perde esse jogo no Mané Garrincha. Vergonha. Em outras conversas, a Polícia Federal encontrou também troca de mensagens suspeitas entre Bruno Henrique e o seu irmão sobre supostas apostas fraudulentas relacionadas a corridas de cavalo, onde o atacante diz que seria necessário apostar 10 mil todo final de semana. Olha, gente, deixa eu falar um negocinho aqui com vocês. É lógico que é uma etapa inicial. Eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu não sou juiz, mas eu sei que Polícia Federal indicia. Polícia Federal é um órgão executivo. Quando ela indicia, indiciar vem de indícios. Significa que há indícios de que o Bruno Henrique pode ter envolvimento com fraude esportiva. Esses indícios, essas provas coletadas pela Polícia Federal, depois do inquérito policial, a coisa toda, são enviados ao Ministério Público. O promotor do Ministério Público, o Ministério Público vai analisar o indiciamento, tá? E vai avaliar se leva a cabo a denúncia e o Bruno Henrique vira réu, aí para depois ele ser julgado e quem sabe condenado, tá? Ou o Ministério Público arquiva o processo alegando, olha, provas insuficientes, vamos arquivar isso aqui. Ou até mesmo o Ministério Público pode requerer à Polícia Federal mais provas. Então, nós estamos aqui numa etapa inicial, que é ele é suspeito. É um indiciamento. Há indícios de que o Bruno Henrique fez isso, entretanto, ainda não há provas robustas para levar a cabo a denúncia ao Ministério Público. Muito menos ele já virou réu, já virou acusado. E muito menos ainda condenado. Não estou aqui a passar pano, tá? O Flamengo soltou uma nota na noite de ontem, uma nota que eu acho correta por parte da instituição, que fala que o jogador, que o clube, né, o Flamengo ainda não foi comunicado da decisão da Polícia Federal de indiciar, né, o Flamengo, que o clube ainda não foi comunicado dessa decisão da Polícia Federal de indiciar. Tá aqui, ó.
O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. É uma nota protocolar. O clube faz certo em publicar isso, até porque o clube tem que ser comunicado, e mesmo assim, está sendo indiciado, ele não é réu, muito menos está sendo acusado. A Procuradoria do STJD solicitou à Polícia Federal um relatório para análise do caso do Bruno Henrique. Atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em novembro de 23. Em novembro do ano passado, o tribunal arquivou a investigação por não haver indício de proveito econômico para o atleta. Por quê? Porque uma quantia mínima de dinheiro que o Bruno Henrique iria receber em relação ao que ele ganha no Flamengo, que são milhões. E é aí que entra a minha, não vou dizer indignação, porque ele sequer é réu ainda, mas caso se confirme isto aqui, seria, na minha avaliação, uma tremenda de uma burrice. Seria uma burrice assim, cara, amedrontadora, se isso aqui porventura se confirmar, tá? Ele tem um suposto envolvimento, vamos colocar assim. O Flamengo como instituição, até esse momento que eu estou fazendo vídeo, até porque as coisas podem mudar, não vai tirar o Bruno Henrique da partida contra a equipe do Juventude. É evidente, mesmo que o atleta não tenha envolvimento com isso, é evidente que isso mexe com a mente do atleta, né? É evidente que mexe. E aí, a que ponto também isso não pode atrapalhar o Flamengo? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. E aí, saíram as conversas de WhatsApp do Bruno Henrique com o irmão dele, o Vander Júnior, ou Wander Júnior. Aí tá aqui. Ô tio, é uma gíria, tá? Você está com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno Henrique fala, sim. O irmão dele fala, quando o pessoal mandar, toma 3, liga a nós. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga a nós, hein? Aí ele botou contra o Santos. Daí o irmão dele perguntou, daqui a quantas semanas? O Bruno Henrique falou, olha aí no Google. Que aí você bota Flamengo, você aparece, né, os jogos do Flamengo. Ah, dia 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKKK. Daí o Bruno Henrique escreveu, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o Vander escreve, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Falou o irmão do Bruno Henrique. Não vou tecer juízo de valor, até porque o indiciamento precisa dar denúncia, a denúncia é levada a cabo pelo Ministério Público, Bruno Henrique julgado, e aí ou ele é absolvido ou ele é condenado, de acordo com a justiça. Agora, se isso se confirmar, é uma tremenda de uma burrice. Já deixo claro aqui. Torço e espero que ele seja inocente. Agora, se confirmar, é uma burrice. Inclusive, muita gente já porque o Flamengo tá sondando o Roger Guedes, o Flamengo, o substituto. Não, gente, o Flamengo não pensa. O Flamengo quer pontas. Mesmo se o Bruno Henrique não for punido, o Flamengo quer esses pontas porque quer pontas com outras características que não sejam só velocidade, que ele pode drible curto. Mas repito, se for confirmado, é burrice. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários, me segue aí para mais informações do Flamengo. Tamo juntão.
Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.